Porque ali entre o primeiro e o segundo versículo do capítulo 1 lá de Gênesis, dizem que teria um gap, né? Um espaço de tempo A entre esses teoria do dois. lapso. Isso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Faz sentido ter um espaço? O que nós, como criacionistas bíblicos, devemos aceitar, né, dentro desse Muito contexto? bom. Existem essas duas visões. É, Vou ler os dois versos primeiros aqui para a gente poder contextualizar na resposta. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Entre esse disse Deus, haja luz, e o momento em que no princípio criou Deus os céus e a terra, então eles acreditam que existe um lapso aí, não é? Deus ele criou de fato a Terra talvez há milhões e milhões de anos e com pouco tempo ele disse então haja luz. Essa é uma corrente dentro aí do criacionismo que entende haver um lapso aqui. A outra corrente entende que não existe lapso nenhum. Desde o verso 1 até o final, está falando da criação da Terra e não do universo. Então, a grande parte dos teólogos, dos linguistas que leem o verso na própria língua hebraica, eles não conseguem vislumbrar esse gap, esse espaço, essa lacuna. No princípio, Deus criou os céus e terra. E quando fala de céus aqui, não seria uma referência ao universo inteiro, mas a maioria entende que está se falando da terra, do céu atmosférico, do nosso céu, daquilo que nós enxergamos. Então, não seria uma referência à criação de todo o universo, mas ao período de terraformação. Então, boa parte dos teóricos e dos linguistas, enfim, inclusive de alguns criacionistas também, eles entendem que Gênesis capítulo 1 não tem relação com a origem de todo o universo, mas com a origem do planeta Terra, com a formação do planeta Terra. Entendi, porque aí tem pessoas aí dentro do criacionismo que dizem que, por exemplo, Deus criou o universo, né? Então, versículo 1, e aí só depois que ele veio e formou a Terra e criou a vida. Ou outros dizem que Deus criou o universo e os planetas e, ao mesmo tempo, logo depois ele foi ali e já criou a vida. Não teve um período, então. Não, essa teoria ela não se sustenta. O universo ele não é tão jovem. E isso é observável. Isso é observável. Por que alguns cientistas eles acabam até ridicularizando um pouco o criacionista? Porque desculpe, não ridicularizando o criacionista, aquela pessoa que se diz criacionista, mas que não estudou profundamente o assunto. Então, a pessoa diz assim, não, o universo é jovem, o universo tem 6.000 anos. Poxa, aí você tem uma estrela que ela está a alguns milhares de anos-luz da Terra, alguns milhões de anos-luz da Terra. E aí o cientista diz, a luz que tu está vendo dessa estrela saiu de lá há 1 milhão de anos atrás. Então, como é que essa estrela foi criada? E aí alguém poderia dizer assim, mas essa Deus já fez ela com a aparência de adulto, não faz muito sentido. E alguns até argumentam com a própria criação de Adão. Dizem o seguinte, não, se você encontrasse com Adão com 2 dias de vida e perguntasse, e aí, Adão, você tem quantos anos? Ele ia dizer, eu tenho 2 dias. Tá vendo? E ele é um adulto, e você está vendo ele com a aparência de adulto. Só tem um detalhe nessa teoria. E qual é o detalhe? Existe um registro de memória. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso perfeitamente, como talvez o Dr. Litz faria, que ele é um astrofísico, mas ele me explicou isso há alguns dias, acho que alguns meses atrás, e foi uma explicação fantástica. A luz, ela deixa um rastro que ele é como se fosse um registro de memória, dá para você estudar. Inclusive, a variação da luz, a variação de eventos que ocorreram há talvez aí alguns milhares de anos, dá para ter isso registrado, é observável. Então, seria como você chegar para Adão e dizer assim, não, você tem quantos anos? Tem 2 dias de vida. Ah, legal, mas você lembra como foi sua infância? Lembro. Eu lembro que eu era pequenininho, eu lembro que eu fui crescendo, fiz 5 anos, 10, 15, 20, e agora eu estou desse tamanho aqui. Deus não fez Adão com uma memória de criança. Então, percebe que é um negócio meio incompatível? Adão ele foi feito já adulto, mas sem memória. Ele não,
Ele não tinha uma memória de um bebezinho assim, ele não nasceu, ele não foi criado e carregando uma memória inexistente, algo que nunca existiu. Ele nunca foi um bebezinho, nunca passou pela fase da adolescência, mas imagine que ele tivesse tudo isso aí registrado na memória. E então seria como o seu rosto está coçando aqui e você fazer isso aqui. Não faz sentido. É o princípio da ação mínima. Você faz assim. É então, Deus criar fácil, uma né? luz e colocar uma memória, tudo para a gente enxergar como se ela já estivesse aqui, mas ela só tem 6.000 anos, não faz sentido. De fato, nós acreditamos num período de terraformação jovem, ou seja, esse relato de Gênesis aqui, ele é um relato jovem. O que está acontecendo em Gênesis no capítulo 1 é um relato de 6.000 anos, pouco mais, pouco menos, pouco mais que isso talvez, mas em torno de 6.000 anos é o que a gente está vendo aqui. Agora, a origem do universo, bom, o Gênesis capítulo 1 parece não estar tratando disso. Então, agora, pastor, isso vai influenciar na compreensão que a gente tem, por exemplo, do quarto dia? Talvez é uma pergunta interessante, porque lá parece dizer que houve a formação das estrelas. Como é que a gente explica isso? Então, mais para frente, quem sabe a gente explica um pouquinho sobre isso daí.